Então, meus irmãos, nós vamos agora ver os termos integrantes do Evangelho da Graça que eram pregados, exigidos veementemente pelos puritanos. Os puritanos, quando pregavam o Evangelho, não tinham nenhuma pressa de que a pessoa recebesse a Cristo. Não. Era preciso que o pecador compreendesse plenamente, exaustivamente, drasticamente, a sua condição de pecador. Os puritanos entendiam que havia um trabalho do Espírito Santo que envolvia, para operar esse arrependimento, antes uma convicção profunda de pecados. E que esse trabalho era um trabalho feito pelo Espírito Santo, que trazia temor, terror, medo ao pecador com relação à sua situação. Um desencanto, uma desilusão completa com relação às suas próprias forças, condições de resolver a sua situação de miséria e de condenação. Eles procuravam levar pelas Escrituras o pecador a uma encruzilhada de duas estradas que produzia desespero, que é a encruzilhada da necessidade terrível de salvação do inferno, da condenação, e a outra estrada da total impossibilidade do pecador fazer isso por si mesmo. E isso produzia um desespero santo, necessário. A interpretação dos puritanos com relação a Romanos, capítulo 15, pode parecer muito estranha a nós hoje, nesses dias. Romanos capítulo 8, diz assim, o verso de número 'Deixe-me ver aqui. Verso número 15. Veja Romanos 8,15. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba, Pai. O que você entende sobre este espírito de escravidão? Geralmente as pessoas pensam que é Satanás. Mas para os puritanos não era, não. Era o próprio Espírito Santo. Era o Espírito Santo que concedia esta sensação de escravidão, de temor, para depois
dar a sensação de adoção. Então, isso nós não conhecemos hoje nos nossos dias. A nossa evangelização é rápida e rasteira. Nós pregamos o evangelho para que a pessoa possa simplesmente saber que é pecadora, saber que precisa se arrepender e convidar Jesus para entrar no seu coração, fazer a oraçãozinha, perdoa a multidão dos meus pecados, e pronto, essa pessoa então fez o que precisava ser feito, e nós temos a ousadia de declarar que essa pessoa está salva. Isso está completamente errado, e é muito longe do que de fato envolve evangelização, pregação do evangelho. Vamos curvar nossa fronte. Senhor, tem misericórdia, porque vamos falar agora de algo extremamente importante com relação à verdadeira conversão, sem a qual de fato não haverá conversão. Tão importante entendermos isso. Vem com teu Espírito Santo operar, Senhor, aquela manifestação de Espírito e poder no nosso coração, em nome de Jesus, amém. Então vamos ver. A primeira coisa que nós precisamos ver é o que é verdadeiro arrependimento, porque isso que nós entendemos hoje, esse arrependimento que é uma oração, que a pessoa reconhece que é pecadora e que tem que mudar, deixar essas coisas, vir para a igreja, seguir a Deus e tal. Esse arrependimento light não corresponde ao que é o arrependimento verdadeiramente, conforme é a verdade em Cristo Jesus. A primeira coisa que nós precisamos entender sobre arrependimento, meus irmãos, é que, embora sejamos nós que nos arrependamos, nós não podemos nos arrepender a não ser que Deus, por sua graça, nos conceda esse arrependimento. Eles diziam: o arrependimento é uma graça salvadora que Deus concede. O arrependimento para a vida é uma graça salvadora que Deus é quem concede. Isso nós temos aqui em Atos, no capítulo 5, por exemplo. Você rapidamente olhando comigo, porque são muitos esses textos que nós vamos ver. Com a graça de Deus vamos conceder 5, versículo 31, diz assim: Deus, porém, com a sua destra o exaltou a príncipe salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Veja, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados, para ninguém pensar que é só a Israel, mas que envolve os gentios também. No capítulo 11, no verso de número 18, nós temos assim, do livro de Atos 11, 18: E ouvindo eles estas coisas, apaciguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Deus quem concede. Se nós abrirmos em Romanos, no capítulo 2, versículo 4, veja que está escrito assim: ou desprezas a riqueza da sua bondade e a tolerância e a longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Se não houver esta ação de Deus, por sua bondade, conduzindo o pecador ao arrependimento, ele não vai se arrepender nunca. Vai ter lágrima de crocodilo igual Esaú, e não é achar
arrependimento. Na segunda carta do apóstolo Paulo ao Timóteo, nós temos também isso, no capítulo 2, versículos 25 e 26, nós lemos assim: disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele, para cumprir a sua vontade. Veja, na expectativa de que Deus conceda arrependimento. Então, é importante saber que o arrependimento é um dom de Deus, da graça soberana de Deus, e só se arrepende aqueles que Deus, pelo Espírito Santo, conceder o arrependimento e operar esse arrependimento. Então, não é alguma coisa que o homem faz de si mesmo. Ele faz, mas faz porque o Espírito Santo é quem opera e conduz e concede que ele tenha arrependimento pela graça de Deus. E em que consiste esse arrependimento? Bom, primeiro, numa convicção de pecados. O que é diferente de saber que é pecador. A grande maioria, absoluta quase, sabe que é pecador. Sabe. Você pode perguntar, a primeira pessoa que passar na rua, você é pecador? Eu sou. Todos sabem que é pecador. O problema não é saber que é pecador. A convicção de pecado vai além. É saber o quanto você é pecador. Quão profundamente você é pecador. Que limite você é pecador. Geralmente a gente ouve as pessoas dizerem assim: bom, eu sou pecador, mas tem gente pior do que eu. Quer dizer, essa pessoa não entendeu nada. Nós fazemos essa diferença, achamos que porque nunca prostituímos, ou nunca estupramos, ou matamos pessoas, a gente é menos pecador do que esses que fizeram isso. Mas não é esta a concepção, de forma alguma. Todos estamos nivelados diante dos olhos santos de Deus com relação à culpa e à condição miserável, condenável, maldita de pecados diante de Deus. Romanos capítulo 3 é como se fosse uma radiografia da sua condição, da sua situação de pecado, que você não vê, mas Deus vê e revelou aqui na palavra de Deus. Nós podemos dizer que Romanos 3, a partir do verso de número 10, nós temos aqui uma radiografia que você pode ler do que está no seu interior, de todos nós. Veja, isso aqui inclui a mim, ao menor, a criança que estiver aqui, ou o mais velho, ninguém escapa. Essa é a radiografia de todo pecador. E convicção de pecados tem que passar por isso aqui. Verso 10. Como está escrito: não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, a garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urda de engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles a tem cheia de maldição e amargura, são os seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos a destruição e miséria, desconhecem o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Veja,
cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Geralmente as pessoas leem isso aqui e dizem, olha, eu quando era mais jovem lia assim. Não sou eu aqui não, aqui diz assim, eles se extraviaram, eles têm a boca cheia, eu não, a garganta deles é sepulcro aberto, a minha não, pés que velozes que derramam sangue, eu não, nunca, meu pé nunca foi veloz para derramar sangue. Mas isso é ignorância, porque aqui está dizendo que a sua condição, o que está dentro do seu coração, a predisposição para todos esses crimes, tudo isso está dentro de você, está lá dentro e contaminou você da cabeça aos pés. Ele não está falando da condição que levou você a praticar isso, ele está falando daquilo que você é. É claro que muitos de nós fomos criados em condições que você pode até desejar essas coisas, mas não tem nem condição de fazer, de praticar. Como eu lá no exército, que eles queriam me empurrar, me levar para prostíbulo, eu queria muito ir, mas não conseguia ir não. O que nós aprendemos aqui é que não é quem faz, é como você é. Quer dizer, você nunca matou, mas o homicídio está no seu coração e você já está contaminado e culpado diante de Deus pelo desejo de homicídio que existe no seu coração, como de adultério e outras coisas. Quer ver? Confirmar isso, a palavra do Senhor Jesus em Marcos, no capítulo de número 7, Marcos, capítulo 7, versículo 21, começa assim. Veja. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios. É Jesus que está falando, que conhece o seu coração. De dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Observe bem que ele não diz assim, porque de dentro do coração de alguns homens, não. Ele diz, de dentro do coração dos homens. Isso é um termo genérico que envolve mulher, criança. Todos estão contaminados com o pecado de Adão e com todos esses pecados que acontecem aí, e que estão latentes dentro do coração e já nos contaminaram todos. Isso já é suficiente para 1000 infernos para você. Todas essas misérias estão dentro do seu coração, e quando você faz, aumenta ainda a condenação e o juízo que virá. Então, a palavra de Deus está dizendo que é esta a condição. Agora, meus irmãos, Deus, para que isso fique mais aprofundado e mais sedimentado, a convicção atinja mesmo o seu propósito, ele deu a lei, os 10 mandamentos, que é a demonstração do caráter puro de Deus e do que Deus exige. E toda infração, isto é, todo desagrado da lei, ou todo descumprimento da lei, mostra o quanto somos culpados diante de Deus. Ainda que seja um mandamento, como diz Tiago, que você quebre, que você peque, você se torna culpado de todos. Por isso o Senhor Jesus usava a lei para evangelizar, e os puritanos usavam a lei para evangelizar.
Por exemplo, porque os puritanos escreveram um catecismo, gente que não gosta dessa palavra, porque a Igreja Católica tem catecismo, mas isso é um absurdo, porque catecismo vem de catequese, de ensino e de perguntas e respostas, especificamente perguntas e respostas, por isso que tem esse nome, não tem nada errado. E os puritanos usaram e escreveram 2 catecismos, um breve e outro catecismo maior, chamado assim. E eles foram tão detalhados nas respostas desses catecismos, especialmente nos 10 mandamentos. Eu vou aqui citar alguma coisa só para você ter uma ideia de como eles apresentavam o primeiro mandamento. Então, qual é o primeiro mandamento? Não terás outros deuses diante de mim. Veja como eles dizem, quais são os deveres exigidos deste mandamento? Os deveres exigidos no primeiro mandamento são conhecer a Deus como o único verdadeiro Deus, o nosso Deus, adorá-lo, glorificá-lo como tal, pensar e meditar nele, lembrarmos-nos dele, altamente apreciá-lo, honrá-lo, adorá-lo, escolhê-lo, amá-lo, desejá-lo, temê-lo, crer nele, confiando, esperando, deleitando-nos e regozijando-nos nele, ter zelo por ele, invocá-lo, dando-lhe todo louvor e agradecimento, prestando-lhe toda a obediência, submissão do homem todo, ter cuidado de lhe agradar em tudo, e tristeza quando ele é ofendido em qualquer coisa, andar humildemente com ele. Tudo isso são os deveres exigidos no primeiro mandamento. Agora, quais são os pecados proibidos no primeiro mandamento? Os pecados proibidos do primeiro mandamento, é grande, mas presta atenção. Os pecados proibidos do primeiro mandamento são ateísmo, negar ou não ter um Deus, idolatria, ter ou adorar mais de um Deus, ou qualquer outro, juntamente com o verdadeiro Deus, ou em lugar dele, não tê-lo, não confessá-lo como Deus e nosso Deus, a omissão ou negligência de qualquer coisa devida a ele exigida nesse mandamento, a ignorância, o esquecimento, as más concepções e falsas opiniões, os pensamentos indignos e ímpios quanto a ele, a pesquisa audaciosa e curiosa dos seus segredos, toda a impiedade, todo ódio a Deus, o egoísmo, o espírito interesseiro, toda a aplicação desordenada e imoderada do nosso entendimento, de nossa vontade ou de nossos afetos em outras coisas, e o desvio deste Deus em tudo ou em parte, a vã credulidade, a incredulidade, a heresia, crenças errôneas, desconfiança, o desespero, a resistência obstinada, a insensibilidade sobre os juízos de Deus, a dureza de coração, a soberba, a presunção, a segurança carnal, tentar a Deus, o uso de meios ilícitos, a confiança nos meios lícitos, os deleites e prazeres carnais, um zelo corrupto, cego e indiscreto, a fraqueza e o amortecimento nas coisas de Deus, a alienação e a apostasia de Deus, orar ou prestar qualquer culto religioso aos santos, aos anjos ou qualquer outra criatura, todos os pactos com o diabo, consultá-lo ou dar ouvidos às suas sugestões, fazer aos homens senhores da nossa fé e de consciência, fazer pouco caso, desprezar a Deus e os seus mandamentos, resistir ao seu espírito ou entristecê-lo, o descontentamento, a impaciência com suas dispensações, acusá-lo estultamente dos males com que ele nos aflige, atribuir o louvor de qualquer bem que somos, temos ou podemos fazer à fortuna, ao acaso, ou aos ídolos, ou a nós mesmos, ou a qualquer outra criatura. Veja, qual é a ideia? A ideia que eles
viram em cada mandamento é uma abrangência, porque nós pensamos, e os fariseus pensavam, que era uma coisa assim simplesmente direta: não adulterarás, pronto, é não ir com uma mulher, se deitar com ela que não seja sua esposa, pronto, acabou. Jesus disse: não, se alguém olhar com intenção impura para uma mulher, já adulterou com ela. Então Jesus ensina que há uma abrangência nos mandamentos, que cobre a vida toda. E assim, os puritanos colocavam esses mandamentos para que a pessoa percebesse que de alguma forma ele quebrou esse mandamento, e é isso mesmo, ou deixando de fazer os deveres exigidos nos mandamentos, ou cometendo os pecados proibidos daquele mandamento. Como eu disse ontem para vocês, cochilar no culto, faltar o culto, cochilar o culto, conversar no culto, passar, quer dizer, essas coisas é quebrar o terceiro mandamento. Por quê? Porque o culto está sendo feito em nome do Senhor, e você está tomando em vão o que está sendo feito em nome do Senhor, e portanto está tomando o nome do Senhor em vão. Um mandamento, por exemplo, bem comum que os puritanos usavam por exemplo, não matarás. E a gente pensa, bom, é não enfiar a faca na barriga de alguém, ou dar um tiro, tal. Mas não. Se você não cuida do seu corpo, se você não toma os remédios que precisa tomar, se você dirige o carro igual um doido, botando em risco a sua vida ou a vida de outras pessoas, isso é não matarás, sexto mandamento. Há uma abrangência. Se eu for ler aqui quais são os pecados proibidos nesse sexto mandamento, você vai ver. Oprimir outras pessoas, por exemplo, se você tem uma empresa e não dá o descanso que é necessário, que eles precisam ter na hora do almoço, tal, e extorque em horas de trabalho, é injusto. Esse sexto mandamento. Várias outras coisas. Eu não tenho tempo de passar mandamento por mandamento, mas eu quero que você perceba que os puritanos, eles mostravam o mandamento e como as pessoas estão em pecado, porque nós quebramos os mandamentos todos os dias, e somos culpados diante de Deus. Os mandamentos, eles avultam o pecado, eles trazem à tona o pecado. O próprio Paulo conta da experiência dele. Ele achava que era um moço irrepreensível, fariseu de fariseus, e ele disse que foi o 10º mandamento que o matou, quando ele diz: não cobiçarás. E eu, quando me defrontei com esse mandamento, o mandamento me matou, e eu morri. De modo que os puritanos usavam os mandamentos. Temos pecado contra Deus. Essa nossa geração é uma geração que não quer nem saber dos mandamentos. Alguns até acham um ensino de que a lei não é mais para nós. Não estou mais debaixo da lei. Quer dizer, é um entendimento totalmente errado, meus irmãos. Porque nós não somos salvos pela lei. A lei não salva, não justifica ninguém mesmo. Mas a lei é absolutamente importante para nos levar a Cristo, para nos levar à cruz. Lutero dizia que a lei é como uma vara, uma vara, que você usa primeiro para bater no pecador, para que ele então se desperte e corra para a cruz. E depois que ele se converte, ele então usa a vara como uma bengala para ajudar a viver a vida cristã, dizia Lutero. Outro puritano diz que não, a lei era uma vara para bater em Adão
de trás do arbusto para que ele saia nu e reconheça a sua miséria e corra para Cristo. Então a lei é extremamente importante e necessária para nos trazer convicção de pecados. E meus irmãos, é fazendo isso que os puritanos esperavam o trabalho do Espírito Santo agora de convencer do pecado, da justiça e do juízo de Deus um pecador, com aquele espírito de escravidão, de tal maneira que o pecador se sentisse miserável, nessa encruzilhada, numa angústia profunda, convicto de que está culpado diante de Deus, merece a condenação, o inferno. Deus é absolutamente justo em jogar no inferno a sua vida, sua alma, por causa dos seus pecados. E ele não pode fazer nada de si mesmo, nada, nada, nada. Tão miserável, tão contaminado, imundo, da cabeça aos pés, que não há obra, nada que possa fazer digna que Deus possa aceitar. Então vem um desespero. É esse desespero que nossa geração não conhece, porque aí começa o que os puritanos chamavam de agonizar em arrependimento. O que é que nós sabemos disso? O que é que você sabe de agonizar em arrependimento? John Bunyan, que escreveu O Peregrino, agonizou 18 meses em arrependimento. 18 meses. Cada dia, abatido, doente, acabado, angustiado, não tinha mais como chorar. Vinha pecado. A sua mente, seu coração. E o tornava cada vez mais convicto da sua vileza. 18 meses agonizando em arrependimento. John Noy, é chamado príncipe dos puritanos, vice-chanceler da Universidade de Oxford, grande teólogo, ele agonizou 2 meses em arrependimento. O seu biógrafo diz que nesse período ele não conseguia articular uma frase lógica, de tanto abatimento, de tanta angústia e tristeza por causa do seu pecado. O que nós sabemos disso? Nossa geração. Aí você diz, o que é isso? Isso é um exagero. Onde é que está na Bíblia isso? Tem, sim. Se você abrir, por exemplo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 7, veja a partir do verso 9, o que é que o apóstolo Paulo diz que a sua carta produziu pelo poder de Deus na igreja toda e no jovem que havia cometido um pecado terrível. Veja a partir do verso 9, 2 Coríntios 7, 9. Agora me alegro não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresses. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pecar, mas a tristeza do mundo produz morte. Então veja, ele diz, agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento, porque fostes contristados segundo Deus. Então é um ato de tristeza profunda, de abatimento, de tristeza profunda e de abatimento por causa do pecado, que Deus faz, segundo Deus, o Espírito Santo que opera isso. Veja, por exemplo, Tiago,
Tiago, capítulo 4, versículo de número 8, o que é que era comum os apóstolos esperavam que deveria acontecer. Começa no verso 8 dizendo: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Agora veja: afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Meus irmãos, nós não sabemos o que é isso. O arrependimento que nós ouvimos e que muitos de nós experimentamos, uma oraçãozinha, pedindo que Deus perdoe essa multidão dos nossos pecados. E aceitamos, logo aceitassem Cristo. Quando Deus opera esse constrangimento, essa tristeza, num verdadeiro arrependimento. Eu não quero dizer quantos dias, mas eu quero dizer é que nós não ouvimos isto. Então nós queremos uma piedade e até conversão, mas com um tipo de evangelho diferente, que não usa lei, que não leva o pecador ao chão com boca no pó, clamando, chorando. Mas é isso que tem que ser. Meus irmãos, nós não temos ideia da malignidade do pecado. O puritano escreveu um livro chamado Mal dos Males. Mal dos Males. E ele diz assim: o menor pecado é maior do que o maior sofrimento que alguém possa ter nessa vida. Porque é o pecado que leva ao sofrimento. O menor pecado é maior que o inferno, porque é o pecado que leva para o inferno. Essas ideias com relação à malignidade do pecado, a grandiosidade do pecado, fealdade do pecado, quanto ele é ofensivo a Deus. Meus irmãos, basta nós pensarmos que o pecado é tão ofensivo a Deus, tão grande aos olhos de Deus, tão maligno, tão maldito, tão odioso, que Ele enviou seu Filho. Ele se dispôs a enviar seu Filho para sofrer o que sofreu, para poder remir, libertar, salvar, redimir o seu povo. E nós não temos como mensurar isso. A grandiosidade do evento da cruz, não temos como. Eu gosto de pensar assim: os anjos, eles foram criados na eternidade, adorando a Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Pai, Filho e Espírito Santo, adorando. Muitos deles presenciaram a rebelião nos céus dos anjos malignos, dos anjos que pecaram e foram aleijados da glória de Deus, expulsos do seu domicílio, e muitos jogados no abismo,
eles viram e sabem que foram preservados, os anjos que ficaram, foram preservados por causa da eleição. Eles foram eleitos, por isso não caíram. Está lá em Timóteo, né, que diz: eu os conjuro pelos anjos eleitos. E veja, estes anjos, de repente, olham e veem o filho objeto da sua adoração, glória, honra, deixar a glória, se humilhar, se fazer como um homem. Eles olhando, como entender? E de repente ser vilipendiado, espancado, cuspiram. Não podia entender uma coisa dessa. O Senhor da glória. E de repente, eles certamente estavam esperando um gesto, um comando para sair no exército e dizimar os algozes. Mas ele não fez nada disso. E foi obediente até a morte de cruz. Deus colocou sobre ele nossa imundície, pecado maldito, sobre ele, que nunca pecou, puríssimo e santo. Os anjos só podiam dizer: meu Deus, como ele os amou. Então, um pecado. Então, meus irmãos, o arrependimento tem, evidentemente, nojo do pecado, ódio do pecado, repulsa do pecado. Arrependimento envolve uma convicção tão grande da malignidade do pecado, que o pecador vai dizer: eu não quero mais, nunca mais cometer isso contra Deus. Não agimos de forma mais severa com relação ao pecado, porque somos tão coniventes com o pecado. Nós devíamos ser mais exigentes com relação ao pecado. Lá em Efésios diz, no capítulo 5, verso 11: não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, antes condenai-as. Nós devíamos sentir repulsa, nojo, ódio, quando assistimos à televisão, meus irmãos, e vemos o nome do Senhor sendo blasfemado, zombado, misturado com as coisas nojentas, imundas, proferida pelos lábios daquelas pessoas. Nós devíamos sentir repulsa. E não assistir, protesto contra aquilo. Então, arrependimento é alguma coisa que tem que produzir isto. Convicção, tristeza profunda, nojo, ódio, repulsa ao pecado. Uma humilhação, como alguém que reconhece sua miséria. É incrível como nós ainda ouvimos pessoas que estão ensinando que você tem que botar Deus na parede, e que você abrir o coração, se você decidir, Deus é obrigado a lhe salvar e a vir ao seu encontro. Isso é um insulto contra Deus. Boca no pó, talvez haja esperança.
Então, os puritanos ensinavam isso. Agora que acontecia este agonizar em arrependimento, então os puritanos apresentavam a graça e gloriosa do Evangelho, do amor, e ensinavam os pecadores a se prostrarem diante da cruz de Cristo, clamando, rogando que Deus tivesse misericórdia de suas almas, de suas vidas. Meus irmãos, a salvação é pela graça, mediante a fé. Mas diz também, isso não vem de vós, não vem das obras, para que ninguém se glorie. É um dom de Deus. É Deus quem dá a quem quer. Deus não tem obrigação de salvar ninguém. Mas há de fato uma grande chance quando um pecador se humilha diante de Deus, numa angústia sincera, e roga que Deus se apiede e possa operar os recursos da cruz de Cristo, do sangue de Cristo, sobre a sua alma, sobre a sua vida. Na verdade, se um pecador chega a tal ponto de se humilhar, de fato, é um sinal de que a graça de Deus está operando na sua vida. E então, meus irmãos, os puritanos oravam para que Deus se apiedasse desta alma, desta vida, de forma graciosa, gloriosa. E eu queria concluir dizendo o seguinte, meus irmãos. Talvez, vejo que eu não tenho essa repulsa contra o pecado. Na verdade, eu não sinto tanta gravidade com relação ao pecado. Eu não sinto tanta malignidade. Eu, na verdade, com facilidade apresento justificativas pelas coisas erradas que faço. Eu preciso, Senhor, que Tu me ensines e me conduzas e me concedas verdadeiro arrependimento. Talvez essa seja a oração mais importante da nossa geração, da nossa época. Eu digo a você, se nós orarmos assim, se você orar assim, talvez um dia você acorde, vá para o seu trabalho e sente um abatimento, uma tristeza, um desencanto com você mesmo, com tudo que você já fez, tudo perde sentido, não vale nada. E você começa a se sentir o pior dos pecadores, o mais vil, o mais indigno, o pior de todos. Um sentimento como o do apóstolo Paulo, fiel à palavra, digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio buscar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Um peso, um sentimento, nada tem graça nem gosto. Talvez você esteja trabalhando e lágrimas começam a pingar, e você que correr no banheiro e trancar a porta e orar. Uma grande angústia, uma convicção das suas misérias, dos seus pecados, pedindo misericórdia, clamando que Deus tenha compaixão da sua vida. Porque, meus queridos,
Não haverá piedade puritana sem passar por esse quebrantamento, por esse arrependimento verdadeiro, por esta graça maravilhosa de Deus que compõe o Evangelho, mas que foi tirado de nós, roubado de nós. O Evangelho não é uma mera compreensão intelectual do plano da salvação, mas é ter um encontro com Deus, que nos joga ao chão, merecemos o juízo, o inferno, mas que pela graça de Deus, e na cruz, e no sangue, e na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, é uma experiência com Ele mesmo, com Cristo. O Espírito Santo vai fazer você ver Cristo, seu Salvador, seu Redentor, aquele que pode lhe socorrer, de fato lhe socorreu, substituindo você na cruz. E então, aí sim, meus irmãos, nós vamos começar a experimentar uma verdadeira vida espiritual, que compreende uma humilhação profunda, porque você jamais vai esquecer dessa sua condição de pecaminosidade, de miséria, e como Deus foi gracioso, Ele salvou um miserável pecador, Ele salvou. E você continua sendo um miserável pecador, salvo pela graça de Deus, justificado. E então, o gozo da salvação, a gratidão, o louvor estará nos seus lábios, e você estará exaltando a Deus pela sua grande misericórdia, pelo seu grande amor. Então, que razão de viver desistir? Como alguém verdadeiramente grato, que agora não quer outra coisa senão seguir, servir, adorar, prestar louvores, agora e por toda a eternidade, aquele que salvou, que o salvou. A vida de piedade minuciosa, mas jamais você irá valorizar Jesus, a cruz, se você não tiver uma visão clara da miséria que você é, e que humilhação, mais convicção de pecados, mais visão da nossa miséria e consciência da nossa podridão e do abismo que estávamos merecidamente sendo jogados, mais exaltamos a cruz, mais amamos a Deus, a Cristo, pelo seu amor, mais queremos viver para Ele, mais queremos fugir do pecado, mais queremos da santidade, mais de Cristo, mais da sua glória e do seu poder. E eu creio que falta isso na nossa visão moderna de Evangelho. Por isso a piedade desta geração, como visitou os puritanos. Contou de um homem que veio da África, grande avivalista, o qual Deus usou tão poderosamente para pregar o Evangelho e trazer um quebrantamento, uma convicção de pecados e um grande avivamento. Então não diz o nome desse grande avivalista, mas bem pode ser Jonathan Edwards. E esse homem queria visitar. O africano veio, atravessou mares, chegou lá e pediu que alguém conduzisse e o levasse ao túmulo desse grande homem de Deus. E o levaram. E ele então chegou, pegou na coluna do túmulo e orou uma oração simples. Ele orou em inglês: do it again, Lord, do it again. Faz de novo, Senhor, faz outra vez.
Oh, como desejamos e queremos tanto isso. As pessoas nos criticam porque nós falamos os puritanos. Eu faço parte de um projeto chamado Os Puritanos. Nós pregamos, as pessoas zombam de nós, nos chamam de neopuritanos. Eles estão achando que nós queremos trazer de volta a roupa preta, o chapéu preto e não sei o que mais. Eles ficam falando de tudo. Mas nós não queremos nada disso. Nós queremos que Deus faça outra vez o que fez na vida deles. Visite a nossa geração, traga um avivamento, nos leve para mais junto de Deus e nos dê a graça. Como os cachorrinhos comem das migalhas, dá-nos também, Senhor, ainda que sejam migalhas, da mesa do Senhor, para que possamos viver esta vida santa, de piedade, consagração, de amor a Cristo e de humilhação. Deus, quebre essa soberba do nosso coração e nos jogue ao chão e nos levante servos humildes, consagrados, que amem profundamente a Jesus. Que Deus nos abençoe.